E a Bélgica se tornou o primeiro país a introduzir uma quarentena obrigatória para as pessoas infectadas com a varíola do macaco. Até o momento, o país europeu está com 4 casos confirmados da doença. Os cidadãos que contraírem o vírus agora terão que se isolar por um período de 21 dias, conforme disseram as autoridades de saúde belgas. A doença colocou novamente o bilionário Bill Gates no foco do debate público. Um levantamento feito pela revista Oeste relembra que, em 2015, em entrevista à agência de notícias France Press, Bill Gates disse que o mundo deveria se preparar para uma pandemia. Em 2017, a Fundação Bill e Melinda Gates firmou parcerias com governos e outras fundações para criar a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, organização que mais tarde ajudaria a financiar diversas medidas contra a Covid-19, incluindo as vacinas da Moderna e da AstraZeneca. Em 4 de novembro do ano passado, durante uma entrevista concedida ao presidente do Conselho do Comitê de Saúde do Parlamento Britânico, Jeremy Hunt, o fundador da Microsoft pediu que os governos dos países se preparassem para futuras pandemias e ataques bioterroristas. Perguntou o bilionário: e se um bioterrorista trouxesse a varíola para 10 aeroportos? Como o mundo responderia a isso? Em 16 de novembro, 12 dias após a declaração de Gates, o FBI e o CDC anunciaram uma investigação sobre frascos rotulados de varíola que foram encontrados em uma das instalações da farmacêutica Merck, nos arredores da Filadélfia, nos Estados Unidos. Havia 15 frascos, segundo o portal Yahoo News. Vale lembrar, em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a extinção da varíola. Em janeiro desse ano, em entrevista concedida ao Financial Times, o bilionário disse que a próxima pandemia poderá ser muito pior que a do coronavírus. Para combater a eventual crise sanitária, Gates afirmou que os filantropos e os governos deveriam adotar medidas de prevenção de riscos. Em maio de 2022, nesse mês, a varíola dos macacos é confirmada em 12 países. A doença, até pouco tempo restrita a regiões remotas da África Ocidental e Central, foi identificada em 9 países europeus. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Quem será o bioterrorista, né? Vamos pensar, vamos dar tratos à bola. Quem será o bioterrorista, hein? Deixa esse dever de casa aí para vocês pensarem. O Bill Gates, ele se refere à pandemia 1. Vocês já viram isso, né? Ele diz pandemia 1 e ele já tá na 2. Já está dizendo que a 2 é mais letal. Ele tem esta credencial, ele previu a pandemia 1, diz, né, que previu, e evidentemente nesse estado de coisas desmoronadas que nós estamos nas instituições e até em órgãos reguladores e imprensa nem se fala, esse homem é tratado como um oráculo. Mas ele previu o quê? A hipótese mais forte em investigação, inclusive no Senado americano, é o escape do SARS-CoV-2 de um laboratório de manipulação. Vejam que sagacidade deste personagem, né? Como é que ele previu essa manipulação e esse escape? É incrível, realmente é um oráculo. Eu quero dizer, Vitor, que sejam quais forem aí os novos alarmes de saúde, a humanidade está a pé, porque a humanidade foi abandonada pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde se desmoralizou na pandemia de Covid. A Organização Mundial da Saúde deu diretrizes equivocadas. A Organização Mundial da Saúde compactua com um plano apoiado por esse personagem, que é um investidor em vacinas, um plano que levou o mundo a uma suposta ética sanitária com substâncias, supostos imunizantes, onde o imunizado não está livre de pegar a doença. Então, nós estamos num estado de coisas, em termos de referências médico-científicas, muito nebuloso. E esse personagem é a grande fonte médica, é a grande fonte de virologia e é o profeta do que vai acontecer. A obsessão de Bill Gates pela saúde faz mal à saúde da população, a não ser que ele consiga demonstrar, né, que exatamente o reino animal está produzindo esse desequilíbrio, o que está bastante longe de ser realidade hoje. Então, deixo de novo a pergunta: quem é o bioterrorista? Procurem saber e prestem atenção a quais diretrizes acham que devam obedecer
aí nos próximos passos do alarme de saúde no planeta Terra. Todos. Só complementando essa matéria da Jovem Pan, que no meu ver está de parabéns, o Bill Gates, junto com o Fórum Econômico Mundial, em parceria com a Universidade Johns Hopkins, em Nova York, e alguns representantes da indústria farmacêutica, realizaram uma conferência fechada ao público em 18 de outubro de 2019, um mês antes de iniciar a pandemia na China. Abra o seu navegador e pesquisa Event 201. E depois também você vai pesquisar Event 201 Scenario, que é o cenário desse evento. Vai aparecer esse site aí, ó, www.centerforhealthsecurity.org, que é um site da universidade. É um setor deles lá que trata da saúde do mundo, mas que por trás desse tratamento aí existe muito interesse e por trás também tem o plano de redução da população. O impressionante de tudo isso, cara, é a semelhança entre a suposição que eles mencionaram nesse evento e o que vivenciamos desde o início da pandemia. Leia a matéria completa, traduza por português, se você não souber inglês, e aproveita enquanto ainda estiver no ar, que não sabe até quando eles podem deixar isso aí, pode ser que eles removam, entendeu? No YouTube também você encontra, coloca Event 201, que você vai ver lá os vídeos dessa conferência. É impressionante, cara. Muito obrigado pela atenção, obrigado aos jornalistas de coragem, continuem assim para trazer a verdade para a população, porque esses caras escondem a verdade de nós. Então precisamos aí de jornalistas de coragem, que bata de frente e fale a verdade. Muito obrigado pela atenção, forte abraço, fica na paz de Deus. Ana? Pois é, o Bill Gates, que ajudou a trazer aí um pânico geral, né? Não apenas para os Estados Unidos, para os americanos, mas para todo mundo durante a pandemia, contradizendo especialistas, epidemiologistas, cientistas, médicos, profissionais que trabalham, né, com epidemias, com vírus, com SARS-CoV, com vacinas. Contrariando todos esses especialistas, o Bill Gates disse que a Covid mataria não sei quantos milhões, que estaríamos aí sobre um pânico geral, uma doença nunca antes vista. E agora, há 3 semanas, Vitor, o mesmo Bill Gates disse que, nossa, realmente a Covid ela pega mais os idosos, né? Realmente a Covid ela não pega tanto assim, ela não é letal para as pessoas mais jovens e saudáveis. Nossa, realmente o vírus, né, o coronavírus aí da Covid-19 não é tão letal para as pessoas que continuam aí seguindo uma vida normal, que foram infectadas pelo vírus, que não passaram pela vacinação e que continuam seguindo uma vida normal, as pessoas saudáveis, coisa que os cientistas especialistas reais nesse campo falavam desde 2020. O Bill Gates veio falar isso agora, Vitor, há 3 semanas. E aí vem exatamente o questionamento: será que estamos dispostos a deixar o destino das nossas vidas nas mãos de burocratas, longe da gente, em Washington, em Bruxelas, em Davos, na OMS, na ONU? Não deixa que os burocratas, os tecnocratas, eles vão resolver o caminho do nosso destino, eles vão resolver as nossas liberdades. Não, olha, tranca tudo e fica em casa, a economia a gente vê depois, porque um bilionário lá em Bruxelas está dizendo para você, no interior de São Paulo, que é a melhor coisa para ser feita. 2 minutos, Mota. Mais uma doença terrível aparecendo, né? Varíola do macaco. Até o nome parece que foi criado para provocar medo. De novo a gente ouve essa palavra, quarentena. A gente já conhece o que vem depois, né? Lockdown, fique em casa, passaporte vacinal, máscaras obrigatórias, fechamento de escolas. Esse script já foi ensaiado, já se aprendeu
como controlar as pessoas usando o medo. Se uma gripe apavora as pessoas, imagine varíola. Agora, Bill Gates já foi o homem mais rico do mundo. Ele foi o criador, o fundador da Microsoft, o criador do Windows, e agora ele quer virar guru mundial, especialmente sobre pandemias. De onde vem essa obsessão do Bill Gates? Bom, isso parece aquela visão dos ungidos. É a certeza que essas pessoas têm que elas sabem de tudo. O Bill Gates tem essa certeza. Ele fez até um tweet, que eu acho que a gente tem aqui, segurando um cartaz onde ele diz: me pergunte sobre qualquer coisa. O tio Bill Gates tem resposta para tudo. Bill Gates tem dinheiro para estar vivendo uma vida maravilhosa, mas ele não quer apenas isso. Ele quer nos ensinar como nós devemos viver nossas vidas nos mínimos detalhes. Olha aqui, Bill, valeu por ter criado o Windows, mas se meter em nossas vidas, não vai rolar. Você, Zé, 2 minutos. Olha, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, me disse que no mundo existem ali entre 10 elevado a 61. Isso é um número absurdo de vírus. E a certeza de uma nova pandemia é acima de 90%, 94%. Então, Bill Gates falou apenas o que todo mundo sabia, né, e é a realidade. Há, inclusive, previsão de que os vírus vão atacar a humanidade e talvez seja a grande ameaça da humanidade. Esta mania do Bill Gates de ser agora pitonisa de pandemia, isso revela um traço de quem quer coordenar ou, no mínimo, que tenta dominar a sociedade. Esse é um terror que está na mente de todos que já conheceram e ouviram falar da palavra varíola. A varíola, que está há mais de 13 mil anos entre os humanos, né? Ela provocou uma devastação no mundo que talvez seja a maior da história da humanidade, né? Ela chegava a um índice de mortalidade de 90%. Depois ela reduziu ali no século XVIII entre 20% a 40%. Mortalidade alta. Em criança, altíssima, beirava os 80% a mortalidade entre crianças. Isso depois da fase mais tênue, né? E ela foi dominada através de um processo nunca visto de vacinação global. Um esforço de vacinação que atingiu a todos. Eu fui vacinado. Até chegar a um ponto de que o vírus da varíola foi considerado extinto em meio natural e guardado em alguns laboratórios e guardado a 7 chaves. Não sei como esse vírus, ou pelo menos essa indicação, foi parar aí de uma maneira tão grave, porque hoje existem crianças que não são vacinadas contra a varíola. Esta varíola atual aí que estão falando do macaco, ela é diferente daquela varíola terrível que assolou a humanidade. Repito, um vírus terrível, mortal. Só que essa varíola, ela não tem o mesmo grau de infecção que tem, por exemplo, o novo coronavírus. É preciso entrar em contato com a pústula ou com o material genético da pessoa. Não é tão simples assim a forma de contágio, né? Mas, de qualquer maneira, uma previsão assim assusta a humanidade e é, sim, uma espécie de terrorismo. Quer dizer, viveremos para sempre com essa possibilidade de até extinção por um vírus maluco que por acaso chegue na Terra. Nós não podemos compactuar com esse tipo de previsão.